bem-vindos ao CamiCast. Tem lugar na mesa. No episódio de hoje, tem uma convidada mais que especial. Ela participou num processo bem assim, bem no início assim da minha trajetória, quando eu fiz o processo de transição de igreja local. E o Senhor ele fala que ele não une pessoas, ele une propósito, sabe? Ela comigo que participa e acompanha muitas mulheres, eu vejo como referência, sabe? No mundo, assim, de mulheres mesmo, como líder, sabe? Que Deus, ele vai conduzindo da melhor forma possível. A Lilian, gente, maravilhosa. Pra quem não sabe. Eu vou deixar você se apresentar, pode ser? Eu acho. Meu Deus do céu! Ai, que honra ter você aqui, Obrigada pelo viu? De convite. Estou verdade. muito honrada e quero dizer que é uma honra a sua vida. Acompanho você já há Amém. muito tempo. Então é um prazer estar aqui com você. O prazer é meu. E para me apresentar, né, para quem não me conhece, meu nome é Lilian. Eu sou doula, sou casada, sou mãe da Zoe, uma princesa, já vai fazer 5 anos. E acho que é isso. Gente, e eu até comentei que eu iria gravar contigo, né? E aí falou, mas o que que é doula? Todo mundo pergunta o que que é doula. Eu falei, aí eu tento explicar, mas eu vou deixar você explicar, porque tem muitas pessoas que não sabem nem o que que é isso, né? É Isso. uma, para muita gente, às vezes, algo novo. Uhum. E muita gente precisa ter esse acompanhamento, sabe? Que eu acho super necessário. Hoje eu Isso. não tive, então hoje eu falo, meu Deus, como que é essencial para a vida de uma mulher, né? Principalmente quem não teve, né. É. Eu já tiro pela minha experiência de parto, né, eu não tive uma doula, eu não tive uma pessoa ali para me acompanhar, né, então a Uhum, doula ela dá esse suporte, tanto uhum. emocional como físico, de estar ali, estar do seu lado, junto com você, pegar Segurando a na sua mão. mão, tanto na cesárea como no parto normal, Uhum. né, independente da via, é estar ali mesmo junto, te apoiando, te amparando quando você se sentir insegura, né? E eu acho que a doula ela vai até o resto da vida, né? Porque até hoje, assim, as meninas sempre continuam me mandando mensagem, perguntando. Então, Cria um carinho, um vínculo, isso, né? com certeza. Não é só aquele momento, mas é um carinho que fica, né? Ser Uhum, acompanhada. E exatamente. assim, sabe, Lilian, conta um pouquinho sobre o seu testemunho, como que você chegou a, tipo, vou começar a servir pessoas, né? Uhum, A gente fala que a gente serve a Deus, né? Mas é através de vida de pessoas, né? Então, isso. assim, como que teve essa virada de chave pra você? Isso conta um pouco sobre o seu testemunho, né? Olha, foi bem complicado no começo, mas eu sempre vejo a mão de Deus em tudo, né? Uhum, Eu passei por um processo de depressão. O Renan trabalhou numa empresa há 16 anos e ele saiu dessa empresa. E foi muito difícil pra gente, né? uhum, Cortar mesmo o cordão, se desligar totalmente, né? Porque a gente estava entrando numa nova fase, né? Então, é muito difícil, não é fácil. E uhum. esse processo, ele me trouxe uma depressão mesmo, né? Ali uma dificuldade financeira, e eu fiquei muito mal, Uhum. assim, emocionalmente, não sabia lidar, né, com essa nova fase. E foi nisso que Deus foi me trazendo aí, esse trabalhar com mulheres, servir mulheres. Legal. Eh, Quando a gente saiu, né, ele saiu da empresa e tal, e eu tive esse processo de depressão, eu não trabalhava, eu ficava em casa, né, era dona de casa, ficava ali cuidando das coisas do marido, e aí eu senti muito essa necessidade de fazer alguma coisa, né. Que Então nós legal. fomos para nossa igreja, que a gente frequenta hoje, e a gente começou a ser acompanhado, né, pelos pastores, pastor Legal. Wellington e a pastora Andréia na época. Muito bom. Então, ele foi um pontapé, assim, inicial para eu começar a viver esse propósito. Porque quando eu fui conversar com ele, Renan foi buscar ajuda mesmo. Olha, minha esposa, na verdade, ele marcou um café, né? Ó. Foi muito intencional, assim, sem me falar. E aí eu fui e tal. E aí ele falou nessa conversa, o pastor Wellington, ele falou para mim assim: por que você não vai fazer alguma coisa? Tipo, sabe, vai Se ocupar ocupar. sua mente, vai ajudar seu É marido. isso. E ele foi meio duro, assim, até Aham. falo pra ele, né? Ele foi um pouco duro, mas aquilo me libertou. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ocupar minha É o mente. confronto, né. O confronto. E aí, na mesma semana, assim, eu lembro que eu entrei no Instagram e tinha uma frase: você que deseja ajudar a vida, auxiliar mulheres, Uau. você que deseja servir mulheres, né? E era uma frase bem de impacto, assim. E eu falei, uau,
vou ver o que que é isso aqui. Eu falei, gente, o que que é doula, né? Já entrei lá e vi e fui entender, né, que Como era a funcionava, né? pessoa que acompanha o parto, que está ali. Eu falei, eu vou fazer esse curso. Mas eu não tenho nem dinheiro para fazer esse curso, né? Pensei na época. E aí eu falei, Deus, se for da sua vontade, o Senhor vai enviar uma pessoa. Amém. E aí o Senhor enviou, né? A minha mãe, ela passou o Olha. cartão de crédito dela e falou assim: eu vou pagar, mas você me promete que você não vai desistir, porque Ó, tudo que você começa, você não termina. sério, Lili? Foi bem assim. Forte. E aí eu comecei a fazer o curso. E nunca mais, assim, parei de Você se encontrou, trabalhar. né? Sim, eu me E encontrei. assim, é muito legal, porque assim, é uma profissão, mas também é um ministério. Como Sim. que você lida com esses dois? Porque eu falo que anda junto, né? Não tem jeito, Aham. né? Como você trabalha isso, assim? Na Como teve essa verdade, virada de chave, assim, fala, meu Deus, não é só apenas uma profissão, não tô ali só, né, por conta financeira, mas também é um ministério. sim. Você A tá princípio ajudando pessoas. era bem isso, né? Era para ajudar o financeiro da família, que a gente estava nesse processo. E quando começamos, né, ali ajudar e, enfim, eu comecei a ajudar, né, e comecei a ver que aquele trabalho estava ajudando na renda de casa, porque foi muito assim, eu fiz o curso, antes de terminar o curso eu já tinha 3, 4 gestantes para Olha atender, que legal. fluiu muito naturalmente. Então hoje, assim, eu digo que eu não separo, porque não tem como eu separar. Caminha É junto, a né? minha É. profissão e é o meu propósito de vida, né. Eu fui Amém. entendendo isso depois, quando as coisas foi fluindo. Nunca algo fluiu tão bem assim. Eu já fiz muitas coisas, tá. Eu já fui auxiliar de dentista. Aham. Oh, que Eu legal. já fiz maquiagem muito tempo na minha cidade. Sério? Trabalhei como design de sobrancelha, Que legal, maquiadora, Lili. mas eu nunca me encontrei. E Entendi. nisso eu falei, eu lembro que eu tinha estudado muito para o meu parto. Eu Uhum. estudei o processo da dor e tal, e eu me apaixonei por aquele processo. E eu sempre gostei muito de grávida. Desde pequena, minha Uhum. mãe sempre falava: Lilian, você não pode ver uma grávida que você fica ali. E eu gostava de saber como ela se sentia, como que Que era, eu ficava legal. junto ali, sentindo o bebê. Que Então, eu legal. acho que desde lá de trás, Deus já estava me preparando. Até Uhum. cuidei de vários primos meus, assim, recém-nascido. Ia lá, trocava fralda. Então, acaba auxiliando a família também Muito nesse bom. processo, né? E assim, tudo que durante essa caminhada que você tem, né, acompanhado mulheres gestantes, e também os tentantes, né, eu Aham, acho que tem sim. muitas que sonham em ser mãe, Isso. né, e não conseguem, né, não tá naquele processo. Como que você lida? Você tem algum caso que você poderia, assim, lógico, não precisa citar nome, mas você poderia falar? Porque às vezes tem mulheres que nos assistem, né, que pode estar nos escutando, que tá passando por isso, sabe? Sim, Tá no processo de querer ser mãe e não conseguir, e começa aqueles conflitos internos, né, muitos. Meu aquelas Deus. cobranças internas, né. O que você poderia falar Eu nisso? acho que o caso, assim, que eu tenho, que eu posso falar, é o meu, né? Eu Uau. vivi um processo de tentativa de engravidar por 4 anos. Hum. Então, com 22 anos, mais ou menos, eu sempre falava assim pra Reiná, eu quero casar e eu quero ter um monte de filho cedo, né? Não quero deixar Aham. muito pra lá e muito, muito tarde, enfim. E daí começaram as tentativas e não foi assim. No primeiro ano eu tirei os contraceptivos e falei, não, amanhã eu tô grávida, né? Tipo, no outro mês eu tô grávida. E não foi assim, né? Eu vivi um processo doído, foi difícil, não foi fácil. Mas eu consegui com a graça de Deus. E a Amém. Zoe, ela é resposta de oração. Foi um propósito mesmo que eu vivi com Deus. Eu lembro que quando chegou no terceiro ano, eu falei, Deus, eu não aguento mais carregar o peso de não conseguir gerar um filho. Uau. Né, porque eu via todas as minhas todo mundo à minha volta, minhas cunhadas, minhas amigas, né, Nossa, e era uma e facada, tem e né. tem aquela questão da inveja, que hoje eu trato muito isso, que eu também trabalho com as tentantes, e eu trato Sério? muito isso, eu vivi isso, eu não posso ser hipócrita e falar assim: "Não, Uau, não vivi". Eu vivi um processo, eu tinha esse desejo, sabe, aquilo se tornava forte. uma inveja mesmo, de Porque você você querer olhava a viver pessoa tendo, sendo feliz e você isso, uau, e eu falava: forte. "Deus", só que Deus foi me tratando, né, Deus foi cuidando do meu coração,
E aí eu sei que quando eu entreguei assim, eu falei, Senhor, eu quero gerar, eu quero, né? Eu sou sua filha, me permita viver isso, sabe? E eu Forte. comecei a orar, comecei um propósito com Deus, de oração, de jejum por 3 meses, de consagrar mesmo a barriga. Eu falava, Deus, eu declaro que aqui vai ser um ventre que vai É ser isso. fértil. Menina, Deus abriu minha madre, abriu meu Amém, ventre. Jesus, né? E Que foi. legal, Lilia. E assim, explica mais ou menos assim, até pra mim entender, tá? Me Uhum. coloco nesse lugar. A pessoa, a gravidinha, né? Ou a gestante que tá nesse processo, descobriu a gravidez, certo? Ou então, e aí você acompanha desde o início até o dia do parto? Como que é esse Isso. acompanhamento? É mensal? Como que funciona? Isso, é um acompanhamento contínuo, né, durante toda a gestação. A gente Uhum, sempre começa ali a partir das 12 semanas, uhum, né, que tem o período ali da gravidez, enfim. E aí a gente começa a cuidar dessa gestante, a entender quais uhum, são os seus medos, né? Eu sempre gosto de usar um mapa do medo, né? Quais são uhum, os seus medos? Você tem medo de quê? Tem medo da dor, medo da cirurgia, né? Porque uhum. muitas têm medo de cirurgia. Então, ali é um acompanhamento mesmo com sessões, né? Então, geralmente são 5 sessões. Às Certo. vezes demanda mais, depende de cada família, porque é muito particular. E Uhum. aí a gente trabalha parto, amamentação, todas as orientações do recém-nascido, como que você vai cuidar, o que que eu tenho que fazer, as primeiras vacinas, o que que é normal, o que que não é no recém-nascido. Então, puerpério, a gente trata bastante também dessa questão ali do Legal, emocional, né? muito bom. Trazendo consciência para tudo se tornar mais fácil. Porque Sim. assim, a gente não tá livre de passar pela dificuldade. Mas quando eu sempre uso essa história que eu vou contar agora. Imagine que você vai numa fazenda escura, uma rua que você não conhece. Uhum. Você nunca entrou naquela rua. E aí você vai naquele escuro com medo, né? Mas imagine que uma pessoa chegue do seu lado, olha, eu já vim por aqui, vai por aqui que é batata, você vai chegar lá. E realmente, aquela pessoa segurando a sua mão, tudo se torna mais fácil. Então, isso é o caminho que a doula faz, né? Legal, Pegar na muito bom. mão, apoiar. Quais são os seus Até porque tem medos? muitas mulheres que não têm esse, às vezes essa rede de apoio, de família, Sim, marido, né? com E é certeza. interessante isso, porque você tá ali auxiliando mesmo, por mostrar pra Uhum. elas, tipo, que ela não está só, né? Sim, e que não Muito é bom. só o parto ali, mas é o cuidado emocional daquela mulher, Isso. né? Muitas vezes ali no pós-parto eu vou lá, faço uma massagem no pé dela, Sério, Lilian, entendeu? que legal. E não é só sobre auxiliar ali a mulher em si, mas às vezes a casa dela. Eu já fiz isso, já teve vezes de eu ir lavar louça porque ela tá sozinha ali com o bebê, Uau, entendeu? Então eu acho que é um conjunto de coisas e cada pessoa tem a sua necessidade específica, entendeu? muito bom. Muito bom mesmo, e falando por pé, eu mesmo, eu tive e eu não sabia. Depois, lendo, estudando, que eu falei: "Meu Deus, eu tive esse negócio, gente", sabe? É forte, né? Meu Deus, como é É forte. É forte. desafiador. É, e muito. E a gente vê agora situações de algumas mulheres, em alguns casos a gente começa a ver, né, e fala: "Meu Deus", assim, cada um tem a sua história, né? Isso. Eu Mas digo que é muito pessoal. uhum. Algumas vão vivenciar muito intensamente, outras vão vivenciar de uma maneira mais tranquila, né? Mas cada pessoa tem a sua experiência, a sua singularidade, entendeu? Muito bom. E você já passou por alguma situação assim? Porque assim, e faz toda a diferença, né, quando a gente tem no mundo cristão mesmo, assim, porque você tá ali no momento de trabalho de parto, a mãezinha tá ali, certo? E você Uhum. tá ali do lado, segurando a mão, certo? Eu fico imaginando a cena já. Aham. E aí, e você ali junto com ela, certo? E aí, tipo assim, de você às vezes começar a orar por ela. Já passou por alguma situação assim? Todas as vezes. Ah, não tem como, Não né? tem como você não trazer, não tem como separar as duas coisas, Cami. Eu sempre digo que o parto ele é um evento espiritual. Não Forte. tem como dizer que o parto ele não é um evento espiritual. Ele é criado por Deus. É uma transição, é uma Uhum. passagem, é uma nova estação que aquela família vai estar Uhum. vivenciando. Entendeu? Então, não tem como a gente separar as duas coisas. E eu tô ali o tempo todo. Às vezes eu vejo que ela tá assim no limite da dor, Uhum. né? Tem a opção de tomar uma analgesia, mas eu vejo que ainda dá para levar um pouquinho mais. Eu falo, Senhor, ajuda essa gestante, Senhor. O Fortalece ambiente ela, muda né? tudo, né? Isso, então, assim,
acaba que as pessoas me procuram por ser cristã. Então, Uhum. esse é um diferencial, Uhum. né? Que as gestantes que já me buscam, elas sabem que eu sou cristã e elas já querem essa, vamos dizer assim, essa proteção, né? Uhum. Então, isso faz toda a diferença. E assim, Lilian, muito bom isso, gente, muito forte, porque eu vejo assim, é muito assunto pra falar e muita mulher precisa Uhum. escutar, porque muita gente não tem esse entendimento e assim, não por falta, assim, eu me coloco, sabe, no lugar, porque fala, gente, Sim. eu não tive esse acompanhamento, entende? Então, assim, é interessante falar mesmo, porque existe mães que precisam desse cuidado, sabe? Tá precisando desse apoio, desse Uhum. acompanhamento. E a gente entende que a gravidez é um processo muito delicado. Os hormônios estão ali à flor da pele. Sim. Então, assim, tá uma mistura de sentimentos, né? E que a gente precisa procurar esse equilíbrio para, né, deixar tudo tranquilo. Sim, e como que você poderia estar falando, assim, que você poderia estar nos ajudando, certo? Para passar para essas mulheres que estão passando por isso, certo? Estão passando por um caso de trauma, às vezes num momento de gestação. Ela sonhava em ter um momento de parto normal e não deu para ter parto normal, teve que fazer cesárea. Querendo ou não, ela sabe quando a pessoa constrói Uhum. e depois desmona? Tipo, o Sim. que você poderia estar. Que você poderia poder falar assim para essas mães que estão passando por isso? É, eu sempre digo assim que Deus ele faz nova todas as coisas, né? Lá Uhum. em Apocalipse diz isso. E às vezes não vai ser fácil a mulher ressignificar aquela história, né? Enfim, aquele processo, tanto por puerpério como parto, né? No caso, você está se referindo ao parto, né? Isso. Então, assim, existe a violência obstétrica hoje, né? No Brasil, a gente é um país que infelizmente, faz violência obstétrica contra as mulheres. Não tem como a gente falar que isso não acontece, porque Meu acontece Deus. Uhum. até hoje. Então, assim, ressignificar em Deus mesmo, sabe? Eu acho que mesmo que a mulher não vá passar por uma experiência de parto novamente, né? Porque às vezes teve muitos traumas ali, ou uma, ou duas, três gestação, Uhum. não vai ter mais filhos, né? Eu acho que Deus é o melhor caminho, a palavra do Senhor, é se fortalecer ali em Deus, né? E entender que o Senhor ele está com a gente e que ele ressignifica, ele faz tudo novo, sabe? E usar Uhum. às vezes aquela dor que você eh, teve, né, no seu processo e talvez auxiliar ou ajudar outras mulheres. Não necessariamente que você vá trabalhar naquilo, mas o que você puder orientar ali, né, uma gestante, enfim, olha, eu passei por um processo assim. Claro que você não vai botar medo na gestante, né, com sabedoria, mas falar para ela, se prepara para esse momento, estuda mesmo, sabe? Porque Uhum. a gente estuda e se prepara para tudo na vida, Cami. A É verdade. gente se prepara para tudo. E isso que eu falo para as famílias, e por que não se preparar para o nascimento do filho? Né? Por É que aquele não? estado, né, porque nasce um bebê, nasce uma criança, nasce uma mãe, Sim, né. exatamente. É isso, porque E não aquela tem mulher, essa ela vai se ressignificar, Uhum. porque ela não vai mais ser a mesma. Total, E muda isso eu muito. falo para as meninas sempre, eu falo: "Você não vai ser mais a mesma. Não adianta você querer que você vai ser a mesma, que você não vai. Você está num Uhum. processo de transformação. Até Uhum. mesmo seu corpo físico não vai ser mais o mesmo. Meu mesmo nunca voltou. Embora, né, tenha mudado bastante o nosso físico ali, mas ele não volta àquela coisa linda que É era. isso, né. Então, alinhar as expectativas também, Sim. né? E como você lida, assim, tipo, como você pode falar pra elas como Deus pode curar isso? Você na hora que você tá ali junto com elas, né, acompanhando, você chega querendo ou não, é um evangelismo, né, você tá ali Sim, evangelizando com elas, certeza. querendo, orientando de alguma forma, certo? E as mães que acabaram de tendo, né, o bebê, enfim, não tiveram, esse sucesso como pensava que iria ser, né, que construiu, tá passando por puerpério, sabe? Como lidar com isso? O que que você poderia falar para elas que estão passando por esse processo, sabe? Inclusive, Olha, eu conheço pessoas perto de mim que tá passando por isso, certo? Então, assim, o que que você poderia aconselhar, sabe? Uma eu mãe. acho que o puerpério ele é desafiador em si, ele é Uhum, um processo fisiológico, né? Então, ele vai acontecer, não tem como não acontecer. Algumas mulheres vão vivenciar mais intensamente, como que eu falei, e outras vão ser bem menos. Mas a mulher ela precisa estar aos pés do Senhor, entendeu? O caminho assim para você ter tudo mais leve, tudo mais tranquilo, é estar aos pés do Senhor.
Porque se você não tem uma comunhão com o Senhor, diante de um puerpério, tudo vai se tornar ainda mais difícil e Uhum. ainda pior, entendeu? Então, assim, eu sei porque eu passei por um processo depressivo de pós-parto. Então, eu não fui identificada ou diagnosticada por essa depressão. Eu fui saber depois de muito tempo. Então, assim, se não fosse Deus, Cami, ali, eu acho que eu tinha sucumbido, entendeu? Foi muito Uhum. difícil, muito desafiador, sabe? Aquela choradeira. Então, algumas mulheres, elas têm muito intenso, né? O baby blues aflorado, a ciência diz que a cada 15, deu 15 dias, se a mulher não parou de chorar, epa, é um sinal de alerta, entendeu? A Uhum. gente tem que estar atento àquela mulher. Então, eu Uhum. acho que a palavra de Deus, ela nos sustenta. A Bíblia fala Amém. que o Espírito Santo, né, João 14, não lembro agora o versículo, mas que ele nos ensinará todas as coisas. Amém. Então, quando eu estava passando por essas dificuldades no puerpério, aqueles desafios, eu falava, Deus, me ajuda, porque tá tão difícil, eu não aguento nem escutar o choro dela. Tipo assim, tá tão difícil. E eu falava, Senhor, me ajuda. E eu sentia ali a mão de Deus me segurando, sabe? Porque acontece muito o sentimento de culpa, né? Com certeza, Isso é muito sentimento de ruim. culpa. Então, assim, existe vários estágios, né, Uhum. de depressão não, de um puerpério ali. A Uhum. gente tem o fisiológico, né, que a gente chama, e tem o que já vai evoluindo ali para depressão, né, que pode durar até 2 anos. Cada É. mulher vivencia de uma maneira. Alguns puerpérios vão durar 2 meses, outros vão Uhum. durar 2 anos, 3 anos ou mais, Uau. entendeu? Então, varia muito de pessoa para pessoa. E a gente Uhum. tem que estar atenta também àquela mulher, ouvi-la mais, entendê-la mais, porque às vezes a gente acha que é frescura, a família. Eu já fui em atendimentos de pós-parto e a família, mas é muita frescura, muita choradeira. Então, assim, não é assim, é um processo Delicado, né? delicado, né? Então, a mulher ela precisa ter um cuidado a mais. Eu sempre digo que a mulher ela tá dando tudo de si para aquele bebê, tudo que ela tem. Quando a Bíblia fala que o Senhor ele se esvaziou de si para nos salvar, a mulher está fazendo a mesma coisa. Então, por isso Uhum. que eu sempre uso, né? O próprio Deus fala muito do parto na Bíblia, a volta de Jesus, enfim. Uhum. Então, quando a mulher ela está ali, ela está dando tudo que ela tem. A alma Uhum. dela está indo ali, Forte. sabe? E ela está dando toda a sua energia, gastando tudo por É um aquele amor incondicional, bebezinho. né? Só sendo mãe pra saber que amor é esse. E aí, como ela tá ficando? Se ela tá se esvaziando, ela está Uhum. ficando vazia. É. Então, ela precisa preencher aquilo. E a Uhum. família precisa entender que aquele vazio ele precisa ser preenchido pela presença de Deus e pelo apoio da família. Exato. Entende? Então, isso é muito real, né? Muito forte, muito bom mesmo. E assim, eu costumo falar, né, para as pessoas que convivem comigo e até agora na rede social, que o primeiro ministério é a nossa casa. Com certeza. Então, ser mãe é um chamado, né? E eu vejo que muitas mães hoje não querem ser mãe, mulheres, desculpa, mulheres não querem ser mãe, entendeu? Não foge disso, mas o Senhor, ele deixou isso pra gente, né? É. E, e assim, como a gente pode falar isso para as pessoas, sabe? Entender que ser mãe é um chamado, ser mãe é um ministério, é o nosso primeiro ministério, né? Na verdade, ser mãe eu acho que é uma dádiva de Deus, né? É a coisa mais maravilhosa, assim, que eu já vivi na minha vida, né? Ser mãe, os filhos, eles são herança do Senhor, né? O Salmo 127 já fala isso. E eu sempre falo assim para a família, né? Quando a pessoa não quer gerar, entendeu? E tem aqueles questionamentos, porque o mundo tá muito mal, porque isso, porque aquilo. E eu falo assim, o mundo vai mal desde a queda de Adão, né? O mundo vai mal desde o princípio. Uhum. Se a gente fosse se apegar que o mundo vai mal, a gente não vai gerar filhos. O fato de o mundo ir mal não muda o fato de que os filhos são herança de Deus, Uhum. entende? Então, se o Senhor, ele diz que as crianças, os bebês são herança, por que aquela família está com medo daquilo, sabe? E eu sempre falo para Deus, Cami, eu tenho vivido um processo de espera de novo, né? Como a Eita gente já glória. Vamos comentou orar por esse aqui. ventre aí. Então, assim, eu falo, Deus, é a sua vontade. No seu Porque tempo, não é. adianta eu querer ser mãe se o Senhor não quiser e se o Senhor não tem aquilo para mim.
né? Então, assim, entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Uhum. E as coisas acontecem da maneira que o Senhor quer, Uhum. entendeu? Mas sempre questione esse medo. Poxa, eu tô Uhum. com medo de quê? Às vezes aquilo se torna até um Deus na nossa vida, tá? Forte. Uma idolatria mesmo. Exato. Porque, tipo assim, por conta de dinheiro, você não crê na Uau. provisão do Senhor? Porque é muito fácil, Cami. Muitas vezes a gente crê que Deus vai prover em tudo na nossa vida. Mas Na quando a gente tem prática. um filho, Uhum. a gente não acredita que Deus vai prover pro filho, entendeu? Forte. Então, assim, eu sempre pergunto para Deus, Deus, quantas heranças o Senhor quer que eu gere nessa terra? Uau. Eu sempre Forte. pergunto, falo, Senhor, quantas heranças? Eu sei que eu sinto que eu não vou ter muitos filhos, né? Eu tenho isso comigo, não sei se né, é uma convicção que eu tenho, mas eu sempre falo para Deus, eu quero gerar aqueles que o Senhor designou para mim, Uau. sabe? Porque quando Deus escolhe para a gente gerar, ninguém segura. A Zoe, Uhum. ela veio no tempo determinado pelo Senhor, sabe? E ela mudou, ressignificou e mudou muitas coisas na minha vida. Então, cada filho, ele faz isso. E às vezes você está se prendendo ali naquela estação porque você tem medo de avançar para uma nova estação. Quando vem um filho, é uma nova estação. O Uhum. casal, a família vai Muda vivenciar tudo, uma né? nova estação. Muda tudo. Entende? Muda totalmente. Uhum. E assim, eu vejo muitas mulheres que depois que acaba ganhando, sendo mãe, né? Elas acabam perdendo a sua própria identidade, né? Vive tanta vida ali de mãe, servindo a casa, família, né? Vive tanto pelo filho e acaba ela deixando de se cuidar, ela deixando de se amar, ela deixando de falar, calma aí, deixa eu parar, eu preciso respirar e cuidar de mim agora, minha pessoa, Uhum. sabe? Você conhece, assim, lógico, né? Você, você acompanha casos de mulheres que acontecem isso, né? Com certeza, diariamente, né? Uhum. As mulheres, elas, como eu falei, elas se esvaziam de tal forma que elas se perdem. E elas Aí, não se reconhecem. Eu lembro que eu me olhava no espelho, eu falava, gente, quem é essa pessoa? Eu não reconheço mais essa Lilian. E isso é de tudo, tá? Roupa, porque primeiro que você veste uma coisa e quando o bebê nasce, você fala assim: "Meu Deus, como que eu usei essa roupa?". Entendeu? A sua mente muda, o seu coração uhum. muda, tudo muda. Então, por isso que você se perde mesmo. Sim. E eu acho que você precisa se resgatar, né? Ter um tempo para você. Eu sempre bato nessa tecla para as famílias. Eu falo, ter um tempo só para ela não é egoísmo, não é deixar de lado aquele bebê, aquele filho. Não, é você entender Uhum. que você precisa, poxa, eu preciso ir lá embaixo, respirar. 2 horinhas, entendeu? Ou eu preciso de um café com as amigas. É Eu acho que isso. isso é resgatar a sua verdadeira identidade. Exatamente. Porque você vai perder muitas coisas. Mas é uma perda, vamos dizer assim, ganha, né? Sim, Porque sim, você vai estar se transformando também. sim. Então, assim, tirar um tempo. Eu sempre falo para a família: olha, deixa ela ir lá, sabe, dar uma volta com a amiga, tira leite, eu sempre recomendo Uhum. isso. Deixa com a família, não tenha medo de descansar também, porque quando você Sim. não descansa Hum, no puerpério, tudo se torna mais difícil, porque sim. pra gente que é ser humano, o sono ele é essencial. Então, fica aí uma noite sem dormir pra você ver. A Aham. não ser que você fique em parto, igual eu, que você tá ficando ocitocinada ali, né? Ocitocina. Mas fica sem dormir. No outro dia você tá É, estressado, você tá irritada. irritado. Então imagine essa mãe que tá cuidando de um ser novo e tá irritada. Como Hum, que ela vai se perder de si mesma? Então hum. ela precisa se reencontrar. E esse Uhum. caminho o Senhor vai ajudar, é claro, mas ter esse tempo, sabe? Sair com as amigas mesmo, eh, sem o bebê, entendeu? Porque é necessário para aquela Esse mãe. respiro, né? E isso, é essencial. Uhum. Muito bom mesmo. Ai, Lilia, que maravilhoso! E que presente ter você junto aqui com a gente, viu? Ah, É eu um que prazer, uma agradeço. honra mesmo. Muito bom mesmo, porque eu acho que fala que esse é o meu propósito, é poder somar na vida das pessoas, sabe? Sim. De alguma forma que seja uma palavra. Às vezes a gente lê, estuda, mas quando tem alguém que entende, tem domínio para falar aquilo, faz toda a diferença, sabe? Sim, com Então é certeza. uma honra ter você aqui, Ah, de eu que verdade. amei estar aqui falando um pouquinho, né, Ai, desses assuntos que são tão importantes, sim, né. necessário. Eu acho que as pessoas precisam, entender mais sobre parto, entender mais Uhum, sobre gestação, e sim. eu sempre digo que
o conhecimento ele liberta, Uhum. né? A gente vê que a palavra fala sobre o conhecimento, Uhum. né? Então, com sabedoria se constrói uma casa, né? Se você tiver sabedoria, você vai construir aquela casa. Então, Uhum. o conhecimento ele vai trazer libertação para a família, né? Uhum. Então, que tipo de libertação? Muito, Todas, muito bom. de todas as áreas, de todas as esferas, e é preciso buscar esse conhecimento, estudar Uhum. sobre gestação. Ah, mas eu não quero, né? É importante buscar esse conhecimento, porque é o seu filho que está chegando É, e tudo vai mudar, tudo né? muda. Tudo muda. E se você pudesse dar um conselho hoje para as pessoas que estão nos assistindo, que são tentantes, estão grávidas, estão nesse processo de gestação mesmo, né? Gerando ali. Uhum. E as que estão no puerpério. Uma palavra que você poderia, assim, pra gente fechar com chave de ouro, sabe? Para as tentantes, eu digo que esperar no Senhor é algo lindo, porém tem desafios, mas é algo poderoso. Eu Uhum. digo que uma mulher que ela espera no Senhor, ela viveu um processo de fogo. Entendeu? O processo da espera é um processo que você está dentro de uma fornalha de fogo. E eu digo que quando você passou por esse processo de espera, você está capacitada para qualquer guerra, entendeu? Porque você entendeu que a sua vontade não é prioridade, sim é de Deus. Claro. Então você se recolheu ali e entendeu que o Uhum. Senhor é que cuida de tudo. Então, Uhum. continue esperando, né? Eu acho que declarar vida sobre o seu ventre todos os dias. Uhum. Crer que o Senhor ele tem um tempo para todas as coisas. Uhum. Para as grávidas, eu acho que buscar, né, a direção do Senhor, tanto para você criar aquela criança, Uhum. né? Porque, como eu disse, se o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas, ele vai nos ensinar a cuidar desse bebê, ele vai nos ensinar a educar essa criança no caminho, né? E para as puérperas, eu digo que tenha paciência, vai passar, né? E isso é algo que elas estão vivenciando ali. Eu tô aqui com mensagem, recebendo mensagem de puérpera minha, que tá, meu Deus, meu peito tá doendo, tá isso, tá aquilo, lá embaixo tá doendo, a cicatriz da cesárea tá Uhum. doendo, e mil coisas, mas eu digo, vai passar. Amém. E até dos momentos mais desafiadores que você vivenciou, você vai sentir saudade. Você Uau. vai falar assim: meu Deus, hoje eu falo, Senhor, eu só queria um bebezinho, né? Agora aqui, pra mim, tá reclamando um pouquinho, que o crente, ele também reclama, né? Então, Ai, Lili. não podemos normalizar a Aham, reclamação, mas a gente, sim. a A gente gente ir é ali, humano, tá? né? Falar, oh Deus, eu queria um chorinho agora, entendeu? Uhum. Então, o que acontece também é que muitas pessoas estão vivenciando aquilo que a gente quer vivenciar um dia. Verdade. Então, o seu tempo vai chegar, É. né? Se você tá no puerpério, vai passar o seu tempo de puerpério. Se você tá esperando, vai passar o seu tempo de tentante, de buscante, né? Eu não gosto do tempo tentante. Tentante é quando você tá tentando. Buscando é quando você busca em Cristo e você Uau, recebe, muito bom. né? Então, é isso. Eu Muito acho que bom. isso é. Muito bom. E assim, para quem quiser te acompanhar, deixa aqui, né? Você coloca a sua arroba aqui pra gente, fala onde que as meninas, as mulheres poderiam te encontrar, né? Isso, no Instagram, né? Tem lá Lilian Cabral Silva, se você quiser me acompanhar no Instagram. Lá tem bastante vídeo, eu falo bastante sobre parto, sobre espiritual também, Legal. sobre plano de parto espiritual, porque existe o plano de parto físico, mas também existe o plano de parto espiritual. Então, no Instagram, você também, lá tem o meu telefone, tem a bio também, tem os grupos que eu, né, acompanho ali, tanto de tentantes, buscantes, como mulheres que estão nessa fase de gestar e no puerpério também. Muito bom. Lá na bio do meu Instagram tem os links, é só entrar lá. Ah, é muito Quem bom. quiser me acompanhar e falar comigo também tem meu WhatsApp. Muito bom. Obrigada, Ah, obrigado Lilinha. eu. Ah, de verdade. Você é uma querida. Não. Dá Vontade de vontade de apertar. botar no potinho, né? Porque é tão Ah, amorzinho. maravilhosa. Então, Vamos meiga, orar, vamos orar. Você vamos. ora para Eu essas, para as oro. mães que estão nos assistindo, para Em essas nome de mulheres que estão Jesus, nos eu oro, escutando. sim. Amém. Pai, nós te entregamos, meu Deus. Amém. Todas as mães, todas as gestantes, aquelas que Sim. estão vivenciando, meu Pai, a fase da gestação. Meu Deus, que o Senhor derrame graça sobre essa mulher, porque nós sabemos que são tantos hormônios, tanta bagunça hormonal, Senhor.
Mas o Senhor tem o controle de todas as coisas, Amém. então abençoe essa mãe que está aí na fase do início, no meio, no final. Abençoe também, meu Deus, as puérperas que parece que o tempo não vai passar, que tá tudo muito desafiador. Dê graças para elas, Senhor, Amém. para elas vivenciarem esse momento, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço pelas tentantes, pelas buscantes, que o Sim. Senhor, meu Pai, possa vir com graça, abrir o ventre delas, meu Deus, Amém. assim como o Senhor um dia abriu o meu ventre. Sim, Em Jesus. nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor continue cuidando dessa família, de Amém. cada família, meu Deus, que está vivendo o processo de gerar uma herança do Senhor e que cada vez mais eles possam entender, meu Deus, que gerar uma herança sua é uma dádiva do Senhor, Amém. Pai. Obrigado, Senhor, pela vida da Cami, por Amém. esse tempo tão precioso que nós tivemos aqui. Sim, Que o Senhor Jesus. continue cuidando, meu Deus, da vida dela, da casa dela, Amém. de tudo que leva o nome dela, meu Pai. Em Sim, nome Pai. de Jesus, assim eu te peço. Amém, Amém. amém. E é isso, gente. Esse episódio falou com você. Ou se você conhece uma amiga, uma prima, uma irmã que esteja passando por esse processo, envie esse link para ela. Tenho certeza que vai edificar no coração dela. 3C. Curte, comenta e compartilha. Até a próxima.